A paz do Senhor, abençoados. Que Deus continue abençoando as vossas vidas em nome de Jesus. O texto da palavra do Senhor se encontra aqui no livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 2, que diz assim: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É necessário entender que o cristão, ele precisa cumprir a lei de Cristo. E a lei de Cristo, amados e queridos, faz com que nós olhamos para o nosso próximo, olhamos para o nosso semelhante, e nas dificuldades, nas lutas ou nas faltas que seja, nós devemos sim levar a carga. Porque Paulo diz aos irmãos, na Galácia ele diz assim: irmãos, primeiro versículo, aqui no capítulo 6. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não seja também tentado. Então Paulo está tratando aqui com pessoas espirituais, vós que são espirituais. Os espirituais são aqueles que cumprem a lei de Cristo, como foi lido aqui no versículo 2. Quem não cumpre a lei de Cristo jamais poderá ser espiritual. Muitos, quando apanha alguém, digamos, dessa forma, ou quando surpreende alguém em alguma falta, não corrige com espírito de brandura, mas corrige de uma forma como se ela fosse uma pessoa santa, uma pessoa que não falha, uma pessoa que não erra. Então, como é que ela repreende? Não é com espírito de brandura, mas ela repreende como se aquela pessoa que falhou não pudesse de forma nenhuma voltar a ter uma comunhão real com Cristo. Então Paulo trata aqui com pessoas espirituais, pessoas que cumprem a lei de Cristo. Entendemos que muitos que se dizem espirituais não têm cumprido a lei de Cristo. Pode até mesmo, quem sabe, ter ou estar cumprindo a lei de Moisés. Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 4 e no versículo 44, capítulo 4 de Deuteronômio, e o versículo 44, está escrito assim. 4:44. Olha só o que diz aqui. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 44. Olha, esta é a lei de Moisés. Essa é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Espera aí. Então tem a lei de Moisés, e esta lei foi proposta aqui aos filhos de Israel. Agora, quando nós vamos lá para o livro de Levítico, no capítulo 26, e no versículo 7, nós vemos como que era a lei de Moisés. A lei de Moisés diz assim: perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Então isso era a lei de quem? A lei de Moisés. Isso era um antigo pacto, era a lei, era aquilo que se tratava na lei. Tinha que fazer de conformidade com o que estava escrito na lei, para assim estar cumprindo a lei de Moisés. Mas será que nós
seguimos a lei de Moisés ou a lei de Cristo? Porque muitos seguem a lei de Moisés. Aí nós vemos pessoas dizendo dessa forma: não mexa comigo, porque eu sou ungido do Senhor. Deus vai pesar a mão. Esta pessoa vai pagar um preço. Por quê? Porque pisou no meu calo. Deus vai entrar com ação. Ela vai ver. Isto é a lei de Moisés. A lei de Moisés que é: os inimigos cairão à espada diante de vós. Mas e a lei de Cristo? A lei de Cristo, amados e queridos, como está escrito aí em Gálatas, nós vemos que é diferente. A lei de Cristo é diferente. E nós vemos então, amados e queridos, que tem uma passagem que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, e também versículo 44, aonde Jesus disse assim: eu, porém, vos digo. Olha a lei de Jesus. Vamos ver qual é a lei de Cristo, qual é a lei do Senhor. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Epa, peraí. Amai os vossos inimigos? Mas na lei de Moisés diz que os inimigos vão cair, que os inimigos vão cair à espada, que os inimigos vão ser derrotados à espada, que os inimigos vão ser destruídos. Agora Jesus aqui está dizendo: porém vos digo, amai os vossos inimigos. A lei de Cristo é para nós amarmos aqueles que se levantam sendo nossos inimigos. E ele ainda diz mais. Ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é difícil esta lei? Nós temos que orar pelos que nos perseguem. Não é orar para Deus acabar com eles. Não é orar para que eles venham pagar um preço, alto preço. É para que Deus tenha misericórdia. Jesus, quando estava ali na cruz, Jesus diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Mas o homem não quer cumprir a lei de Cristo. O homem quer se levantar contra o outro. Por quê? Porque acha que aquele lhe ofendeu, porque acha que aquele lhe persegue. Se persegue, vamos orar. Orar pelos que perseguem. Orar por aqueles que nos caluniam. Orar pelos nossos inimigos. Esta é a lei de Cristo. É diferente da lei no Antigo Pacto, no Antigo Testamento. Então, amados e queridos, o que se importa é que nós venhamos estarmos cumprindo a lei de Cristo, a lei do Senhor, para que nós sejamos filhos do vosso Pai que está nos céus. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração. Amém, meus amados? Fiquem todos na paz do Senhor. Esta é a palavra para a nossa reflexão.